aqui sobre assunto da Previdência Social. Afinal, hoje é dia da participação da advogada especialista em assuntos previdenciários, a Válbia Garrote, que já está aqui com a gente para falar hoje sobre a diferença entre diaristas e empregadas domésticas diante da Previdência Social. Válbia, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez, sempre no Alto Astral, né, amiga? Vamos lá, vamos embora, vamos explicar qual é a diferença, então, e como a gente deve entender essas duas funções. Bom dia, Thaís, bom dia, pessoal, ouvintes da Rádio Mix, Marcos. Bom dia. Bom dia. Vamos entender. Todas trabalham, como a gente estava falando, a diarista, a empregada doméstica e a do lar, todas trabalham no mesmo ambiente, não é verdade? Mas para a Previdência, elas se comportam da mesma forma? Não. Então, é isso que a gente precisa entender. Como é que a diarista pode contribuir? Quais os direitos dela, como a dona de casa pode contribuir e a empregada doméstica. E aqui, Thaís, há uma diferença. A gente começa exatamente já na identificação delas frente ao INSS. Os códigos são diferentes para elas. A diarista, por exemplo, ela vai contribuir por conta própria. E aí ela pode ter duas opções. Ou ela é uma contribuinte individual, ou ela vai ser MEI. A dona de casa é aquilo que a gente já conversou aqui, ela não tem um trabalho remunerado, apesar dela trabalhar muito, não é verdade? Às vezes trabalha até mais do que muita gente que está fora de casa, mas ela não tem trabalho remunerado, então ela vai contribuir como facultativa, é uma segurada facultativa. Já a empregada doméstica, Marcos, ela tem carteira assinada, então ela contribui, ela trabalha e a contribuição dela vai ser retirada já do salário dela pelo empregador, a pessoa que a contratou, para a partir daí, essa pessoa verter para o INSS. Então, a gente já começa a diferença daí. São 3 formas distintas de se contribuir. Só a mudança no código para identificação da contribuição. Por outro lado, o que chega à Previdência e a perspectiva de futuro muda também em relação à idade, tempo de contribuição? A idade e o tempo de contribuição, Marcos, sempre vai depender de quê? Do tipo de aposentadoria que ela vai optar. Uhum. Mas aí você vai dizer, mas aí a aposentadoria são as mesmas aposentadorias para todas, não devido à alíquota que ela contribui. Um exemplo, a diarista... Tem impacto diretamente no final do processo, na regra que ela vai optar. A diarista, o exemplo que a gente pode começar, por exemplo, a diarista, se ela for MEI, ela contribui 5%. Em cima de quê? De um salário mínimo. Então, ela sendo MEI, em cima de um salário mínimo, ela só vai ter direito a se aposentar por idade. Mas, se a diarista, ela for uma contribuinte individual, e aí, no contribuinte individual, ela tem a opção das alíquotas de 11% e de 20%. Se ela optar por 20%, aí ela pode optar por outras regras que não só a aposentadoria por idade. Então, vai depender muito da alíquota pela qual ela optou em contribuir a vida inteira. Aí, é importante que os nossos ouvintes entendam. Se você contribui com 5%, vai ser sempre um salário mínimo. Sobre um salário mínimo, a base de cálculo. Então, o valor da aposentadoria vai ser um salário mínimo e ela vai ter a única regra da idade. Vou embolar mais aqui a situação. A Thaís, não é, por alguma razão, tinha lá uma empregada doméstica. E aí você tinha um padrão de renda que lhe permitia isso. Por outro lado, você teve uma mudança também no seu regime contratual e aquela sua ex-doméstica passa a ser a sua diarista, para se adaptar à sua realidade. Nesse caso, essa mesma pessoa que tinha a contribuição como doméstica e passou a ser diarista por conta de uma mudança de realidade econômica, automaticamente ela já pode fazer a contribuição como MEI ou tem que ter algum ajuste, modifica o que ela já contribuiu no passado em relação ao presente? O que ela contribuiu no passado, enquanto empregada doméstica, tudo está mantido. Uhum. Tudo que existiu no decorrer da vida de cada um de nós, enquanto trabalhadores, ela vai ser garantida. Está lá, como eu costumo dizer, na memória do INSS. Então, está guardadinho, estão nos dados. O que acontece daqui para frente, ela saiu de empregada doméstica e foi para diarista. Em sendo diarista, quem passa a contribuir agora é a própria diarista. E aí ela vai ter que escolher. Ela vai ser MEI
ou ela vai ser contribuinte individual, Thaís, nesse caso. Então, a partir daí, o código dela já muda. Então, começamos com a mudança de código, começamos com a alteração de alíquota e base de cálculo. E aí vai depender da condição dela e de que forma ela está trabalhando para contribuir lá na frente e ter uma aposentadoria. Aí eu volto no mesmo ponto. É só a aposentadoria por idade que ela quer? Ela só quer se aposentar agora lá para os 62 anos? Então, enquanto diarista, contribuinte individual e facultativa, ela tem a opção de os 5% se ela for de baixa renda, Thaís. Nesse caso, teria que já ter dado baixa no contrato CLT. Ela fecha o CLT com você, tá? E aí no INSS ela vai por conta própria no site, lá no Meu INSS, abre uma abazinha, ela vai encontrar para fazer o quê? A alteração da codificação dela, de como ela se apresenta agora para o INSS. Vai ser MEI? Ou vai ser contribuinte individual? O MEI é uma PJ, uma pessoa jurídica. O contribuinte individual, ela não vai precisar abrir MEI, e aí ela altera nos dados do INSS, dizendo qual é agora a condição dela e qual é a alíquota que ela vai optar. Então, consegue realmente não ficar desamparada frente à Previdência, independente da situação. Agora, precisa, de todo modo, ter relação contratual ou não? Não. Na verdade, a tua relação contratual com ela, que era a tua obrigação enquanto ela era empregada doméstica, aí é uma questão que a obrigação é sua. A partir de agora, quando ela sai dessa condição de empregada doméstica e vai para diarista, a obrigação agora passa a ser dela. Ela vai ter que demonstrar que ela tem uma atividade remunerada, ou ela vai ter que demonstrar, através de documentos, que ela vai precisar criar um MEI. Então, existem documentos diferentes para ambas as situações. Mas é ela quem precisa comprovar. Agora é uma questão dela com o INSS, não mais da Thaís, que era a empregadora, que contratou essa pessoa. Entende? Agora a gente volta então, Thaís, para aquela situação também onde as pessoas ficam com intervalos sem fazer contribuição, porque aqui a acolá ela ficou sem emprego e interrompeu esse processo e agora consegue um trabalho como diarista, né? 2, 3 casas para dar conta dessa realidade. E decide retomar a contribuição. E aí fica valendo as regras que você já falou aqui em outras oportunidades. Na memória, tal que já foi de contribuição, e a partir do momento que ela começa a fazer uma nova contribuição, com a sua nova realidade funcional, é o que passa a contar. E aí, só para deixar bem claro, se ela quiser preencher a lacuna dos anos em que ficou sem contribuir, isso é possível? Sim, isso é possível, Marcos. Isso é uma pergunta muito recorrente. E aí, existe aí só uma pequena diferença que é importante que as pessoas percebam. Porque lá na frente é que elas vão, mas eu não sabia disso. Quando a gente começa a pagar por conta própria, e aí nesse caso a gente pega o contribuinte individual e o MEI, o contribuinte individual e o MEI são por conta própria. O contribuinte individual, ele precisa pagar até o 15º dia do mês. O MEI até o 20º. Se passar dessa data, vai contar como tempo de contribuição, mas não vai contar como carência. Então, vai faltar, numa aposentadoria por idade, Thaís, existe um requisito chamado carência, que significa o quê? Eu preciso ter 180 meses pagos. Então, normalmente, quem tem 30 anos de contribuição, 35 anos de contribuição, que é a regra geral, com certeza vai ter os 180 pagos. Agora, se você paga nessa condição, Marcos, de contribuinte individual ou de MEI, você precisa pagar em dia. Porque senão esse período que você pagou vai servir de tempo de contribuição, mas não preenche requisito carência, porque não pagou em dia. Então, trabalhar por conta própria exige uma disciplina muito maior e cuidados em relação ao próprio futuro, né? Sem dúvida, como eu falei. Mesmo pagando atrasado? Mesmo pagando atrasado. Se você tem, vamos lá, o exemplo que o Marcos nos deu aqui. Ela parou por um tempo, aí ela volta a pagar na data correta. A partir desse pagamento, o que ela pagar aqui, que ficou aquele espaço, ela quer pagar, eu preciso pagar, tem um valor aqui, eu tenho esse dinheiro guardado. Depois que ela paga na data correta, aí sim, esse período que ela quer pagar conta como carência e tempo de contribuição. Mas se ela não tiver a primeira paga em dia, se ela pagar todo esse bolo aí do exemplo, só vai servir de tempo de contribuição, não serve de carência. Mas insisto, cada caso é um caso. Então é importante perceber como está o histórico dessa pessoa e eu vou além, Thaís. Será que vale a pena pagar esse período que ficou em aberto? Ou ela tem tempo suficiente para trabalhar e não precisar pegar esse dinheiro, porque esse dinheiro vai voltar para ela? Tudo que é feito na Previdência é preciso planejar.
Se eu pago, eu preciso ter esse reembolso. Então, vai valer a pena para mim pagar isso ou eu continuo daqui para frente? A grande reflexão é essa, né? Se o dinheiro que a gente vai ali complementar ou pagar atrasados ou complementar, inclusive, como a gente já falou em outras oportunidades, realmente vai contar ali para o nosso histórico na Previdência ou não, vai ser um dinheiro jogado ao vento, vamos dizer assim. Ele até conta, mas ele vai voltar para você, porque Previdência é planejar. O que eu paguei, eu vou ter tempo suficiente para ter isso de volta? Essa é a grande questão. E aí é lápis e papel na mão, é cálculo, é saber quem não sabe fazer o cálculo tá aí, procura a Válbia. Pois é, tem que procurar especialista, senão você dança e o que fica de alerta é isso, se você trabalha por conta própria, o nível de disciplina tem que ser muito maior em relação aos prazos e datas, porque obviamente é você, para a Previdência, é você quem tem responsabilidade com o seu próprio futuro, nesse momento em que você for parar de trabalhar. Válbia Garrote volta na quarta-feira, se Deus quiser, sempre com muita informação útil para você compreender a realidade da sua previdência aqui na nossa programação. Uma semana produtiva para você, Válbia. Para todos nós. Obrigada, Válbia. Até semana que vem, 7h35 agora. Vamos